Pessoal, notícia urgente que acaba de chegar, escândalo acaba de explodir. Lula toma atitude às pressas após vazamento de informações, caos no governo, caos em Brasília nesse momento e a gente vem trazer tudo isso para vocês no vídeo de agora. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e um aviso importante, a esquerda está tentando derrubar o nosso canal, então eu peço a sua ajuda agora, deixando aquele joinha para você não esquecer, responder a minha pergunta que eu vou fazer para você agora e compartilhar esse vídeo, que é o mais importante do ano que eu vou trazer aqui para vocês agora. A verdade tem que ser espalhada. Então nos ajude a vencer essa esquerda e responda aqui para mim. Você é a favor de câmera nos uniformes dos policiais? Você acha que isso atrapalha o trabalho deles ou dá mais transparência? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião e vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, para vocês terem uma ideia de como está a crise, como está derretendo esse governo. Acabei de pegar aqui para vocês o terceiro assunto mais comentado do dia no Twitter, é o que? Impeachment do Lula. Já é isso, só falta o Congresso voltar agora para que isso se concretize. Sabe por quê? Porque o que vazou é impressionante, não tem como escapar. Olha só, a imprensa ainda tenta passar um pano. Fake news sobre o Pix assusta o governo, que teme impacto e cobra reação. Não tem mais como reagir, pessoal. Todo mundo sabe que o Pix não vai ser taxado. O que o governo quer é que todo mundo declare imposto de renda. E isso é muito mais do que taxar o Pix. Falta de avaliação política de Haddad sobre Pix incomoda o PT. Ministro acumula medidas que foram mal comunicadas à população e criaram problemas para o governo. Só que não tem medida mal comunicada. O que tem é a imprensa tentando passar pano, só que agora vazou de vez. Além do Pix, que eles vão ter que voltar atrás, que vai ser derrubada essa medida pelo Congresso, olha só, o Drex já foi feita a primeira operação, só que você não vai acreditar no plano do governo para isso. O Drex, para quem não sabe, é o real digital. Para vocês terem uma ideia, ele é tão bom que só 3 países no mundo possuem moeda digital: a Nigéria, Bahamas e Jamaica. Tá vendo algum país aqui hiperdesenvolvido? Não tem, né? Tem a China, que está em fase de teste, mas só que eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, qual que é o plano desse governo. Então, primeiro, já taxou agora o Pix através do imposto de renda. Acabou com o ambulante, acabou com quem fazia um bico para poder sobreviver. E agora, o vereador Rubinho Nunes, ele trouxe aqui, pessoal, o assustador que vazou sobre o Drex. Presta atenção. Olha só, ameaça do Drex. Porque com a fiscalização do Pix, o fim do dinheiro físico coloca a nossa liberdade em risco. Olha só, este é um dos temas mais urgentes e cruciais para o futuro da nossa liberdade econômica. Por isso é importante você compartilhar esse vídeo, pessoal. O Drex, a moeda digital brasileira que o Banco Central pretende lançar ainda este ano. Talvez você tenha ouvido falar de como real digital, mas é essencial compreender os detalhes por trás da proposta e principalmente os riscos que ela pode trazer para a nossa soberania financeira. Então está aqui o comprovante, né? Senado Notícias. Senado trabalha para viabilizar o Drex. 2. O Drex não é apenas uma evolução tecnológica, ele também pode ser uma ferramenta de monitoramento e controle da população. Se você acha que essa preocupação é exagerada, observe como sistemas semelhantes já estão sendo utilizados na China, ou seja, olha só a dita aparecendo aí, o que o governo quer. Lá o governo usa moedas digitais para rastrear os gastos da população e até restringir o acesso ao dinheiro em casos de desobediência civil. Está aqui a matéria da Folha que não deixa mentir. Nova moeda digital chinesa visa controle sobre a economia e a sociedade. E tem mais. Com o Drex, cada transação será registrada, rastreada e monitorada, dando ao governo acesso em tempo real aos seus hábitos de consumo e movimentações bancárias. Além disso, o fim do dinheiro físico não apenas cria uma dependência total tecnológica, mas também elimina a liberdade de possuir dinheiro em espécie, essencial para situações como câmbio em viagens internacionais, pagamento em entradas e pedágios ou até garantir maior segurança individual ao evitar a exposição de dados bancários. E se houver um apagão, uma falha no sistema ou um ataque cibernético,
poderíamos ficar completamente sem acesso ao nosso próprio dinheiro. Por fim, até mesmo situações simples como dar gorjetas seriam comprometidas, afetando a espontaneidade e a praticidade do dia. E aqui a matéria comprovando. Desenvolvedores constataram que o Drex permite controle total da vida financeira do usuário. E fica pior, olha só. A solução, então, deveria ser a liberdade de escolha. Quem confia no Estado para esse tipo de gerenciamento poderia usar o Drex, enquanto os mais céticos continuariam movimentando seu dinheiro por meio do papel moeda, instituições bancárias regulares, correto? Mas não é bem assim. O problema é que o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, apresentou uma proposta que pode acelerar ainda mais o plano macabro desse governo. É isso mesmo. Ele quer acabar com o papel moeda. A proposta que acaba com o papel moeda exige a transação financeira apenas por meio digital. Olha só o plano desse governo e não para por aí, vai ficando pior, olha só. Além disso, o Drex pode excluir pessoas que vivem à margem da sociedade digital, como idosos, trabalhadores informais, moradores de áreas rurais, moradores de rua, ou seja, ficariam sem acesso. Olha aqui, ó, a reportagem comprovando também. Outro risco seria a exclusão de parte da população que não tem acesso à tecnologia, que a gente já vê muito bem, isso hoje principalmente com idosos, pessoas até deficientes, enfim, uma série de coisas que seriam privadas. 6, vai ficando pior. Imagine que o governo, que não concorda com as suas opiniões políticas ou que deseje censurar grupos específicos, olha só, com o Drex ele poderia bloquear ou limitar suas transações financeiras. E isso não é teoria da conspiração, pessoal. Casos como esse já ocorreram em outros países, onde dissidentes políticos tiveram suas contas congeladas como forma de silenciamento. Prova disso, matéria aqui da Gazeta do Povo. Olha só, em agosto de 2023, o desenvolvedor especialista da blockchain, uma tecnologia especializada em criptomoedas, Pedro Magalhães, descobriu que o real digital permitia acesso irrestrito da autoridade central, no caso o Banco Central. Ele testou o projeto piloto da moeda digital disponibilizada pelo próprio Banco Central e descobriu que o modelo permite que a autoridade do sistema faça transferências de quantias para outras contas, desconte impostos diretamente dos rendimentos, decida por quanto tempo os recursos podem ser guardados ou simplesmente congele todo o patrimônio digital do usuário. Mas isso não é o pior, tem pior, olha só. Se com o Pix e as instituições bancárias regulares, a Receita Federal, por meio de uma instrução normativa, já estabeleceu uma regra inconstitucional de vigilância sobre as transações das pessoas físicas acima de 5 mil cumulativos, imagina agora com o Drex. O Drex também pode ser usado como ferramenta para aumentar a arrecadação e concentrar ainda mais o poder nas mãos do Estado, que é o que o comunismo quer, pessoal. Olha só, a matéria comprovando também como o Drex vai transformar as transações e impostos no país. E aqui outro trecho destacado. Isso pode resultar em uma administração tributária mais eficiente, reduzindo fraudes e aumentando a arrecadação pública. Piora, olha só, 8, a deputada federal, aqui é a própria Júlia, que é o arroba dela, tem se destacado na luta contra as medidas de controle social. Ela é autora do PL 3341 de 2024, que busca proibir a substituição do papel moeda e lidera uma proposta de emenda à Constituição que exige a aprovação do Congresso para decisões relacionadas. Está aqui, ó, nova fiscalização do Pix preocupa a deputada Júlia Zanata e reacende o debate sobre o Drex. Oposição quer barrar Drex, moeda digital brasileira, como ferramenta de controle social. Pessoal, é importantíssimo vocês compartilharem isso. E presta atenção, os Estados Unidos, símbolo da liberdade e lar da moeda mais forte do mundo, avançam na proibição do dólar digital, com Trump liderando como exemplo de resistência conservadora contra a vigilância financeira. O fim do dinheiro físico não apenas ameaça a autonomia e a segurança, mas também levanta questões curiosas, como Hollywood lidaria com tamanha vigilância? E como seria a declaração de ativos digitais dos superartistas? Está aqui a matéria da Exame. Proibição do dólar digital avança nos Estados Unidos em meio a críticas de projeto. E tem mais, olha só.
Donald Trump diz que nunca vai permitir criação de dólar digital se ganhar a eleição. E ganhou. Então, esquece, não tem dólar digital. Você acha que se fosse bom, a melhor moeda do mundo, a mais forte do mundo, não teria a sua versão digital? Pois é. E 10, para fechar aqui para você, em resumo, o Drex é um paralelo do Yuan digital, que é a moeda digital chinesa. Assim como o sistema chinês com créditos sociais, é essencial destacar os riscos que ele pode trazer, como controle social, é tudo que o governo do PT quer, aumento na arrecadação tributária, quebra de sigilo sem necessidade de decisão judicial, sigilo bancário, bloqueio ideológico de ativos digitais, fim do papel moeda, exclusão de pessoas que não têm acesso à instrução ou tecnologia, extinção dos bancos convencionais, vigilância governamental de toda e qualquer transação que o cidadão fizer. Pessoal, ninguém quer negar aí o pagamento de imposto, ninguém quer sonegar. O que as pessoas querem é ter direito a um salário digno, é poder fazer um bico ali, poder fazer um complemento de renda, já que a gente não tem um salário digno, um salário mínimo digno. É isso que as pessoas querem. Não se trata de ignorar avanços tecnológicos, mas de garantir que eles sejam usados para promover a liberdade e não para aumentar o controle. E não para por aí. O deputado Gustavo Gayer foi mais fundo ainda com relação a esse tema. A percepção pública é que o governo está roubando os mais pobres. Então, em complemento, assista esse trecho desse vídeo do deputado Gustavo Gayer falando sobre esse tema e sobre a questão do Pix, porque, pessoal, é muito importante. Terminado isso, compartilhe esse vídeo, que essa é a verdade e é assim que Lula quer se manter no poder. Tanto é que ele está se afastando do parlamento, se aproximando do judiciário e criando essas ferramentas de controle da população. Assista aí. Eu tento ser muito cauteloso, muito ponderado, mas está ficando muito difícil não começar o ano de 2025 extremamente esperançoso. A gente está vendo aí a destruição que o PT está causando no nosso país, e isso está, obviamente, se revertendo em uma reprovação recorde do Lula. No final do ano passado, só para vocês entenderem, a avaliação positiva do trabalho do Lula despenca de 43% para 27% em 2 anos, ou seja, o Lula está com uma aprovação total de em torno de 33%. Isso mostra que ele já está quase naquele limiar de se tornar inelegível. Engraçado, né? Tentaram colocar Bolsonaro inelegível. Quem está ficando incapaz de se eleger novamente é o próprio Lula. Mas a situação melhora e melhora muito. Eu quero mostrar para vocês. Acabou de sair uma pesquisa. Tem 2 anos que o STF está fazendo de tudo para prender o Bolsonaro, a imprensa atacando o presidente todo santo dia, já virou uma piada, o mundo já vê o Brasil não como uma democracia plena, mas como uma proto-ditadura por causa dessa perseguição do judiciário, essa perseguição do STF. E ainda assim, depois de tudo, Bolsonaro está na frente do Lula nas pesquisas eleitorais. Se as eleições fossem hoje, se o segundo turno fosse hoje, Bolsonaro ganharia. Olha que loucura. A imprensa passando pano todos os dias para o Lula, tentando convencer a população que o Brasil nunca esteve tão bem. E aí sai uma pesquisa agora do Paraná Pesquisas, que eu quero mostrar para vocês, e olha o resultado delas. Vamos lá. Na pesquisa eleitoral, aqui ó, com o Pablo Marçal, que está com 6,1, o Lula e Bolsonaro praticamente empatados. Sem o Pablo Marçal, Bolsonaro está na frente do Lula em torno de 3%. Isso porque ainda tem o Ronaldo Caiado, mas Ronaldo Caiado virou piada já aqui em Goiás. A rejeição dele em Goiás não para de crescer, isso aqui não tem futuro não. Ciro Gomes, metade vai para a direita, metade vai para a esquerda. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o segundo turno. Como que seria o segundo turno? Olha esse pedaço daqui. Segundo turno, Bolsonaro contra Lula. Bolsonaro 45,7, Lula 42,2. O Lula com a máquina na mão. Ô, desgrama. Lula com a máquina na mão, com tudo em cima, a imprensa passando pano e o STF prendendo seus opositores. Ele perde para Bolsonaro. E se o Lula for contra a Michele, praticamente empatado. Né? Saiu até uma matéria do Poder 360 que eu quero mostrar para vocês, que eu achei interessante. Vamos lá. Olha que interessante. Bolsonaro e Lula empata quando o Marçal é testado. É engraçado que eles colocam quando o Marçal é testado.
Mas quando o Marçal não é testado, olha o resultado tá aqui, ó. 45,7 Bolsonaro, 42,2 Lula. Só com a Michelle, praticamente empata. E contra o Tarcísio, há uma diferença de 3 pontos para o Lula. Mas olha que interessante. Sem Bolsonaro, não tem direita. A direita não adianta o povo inventar história e vir outros candidatos. Olha, pode vir candidato quem quiser. Gustavo Lima, Tarcísio. O candidato da direita, o que representa o candidato à direita do Brasil é o Bolsonaro. Não adianta, pode falar o que quiser. Olha esse cenário aqui ele na frente, esse cenário aqui praticamente empatado. Por quê? Porque aqui tem o Marçal, tá vendo aqui embaixo? Quando tira o Marçal, Bolsonaro está na frente do Lula. Aí quando vem outros candidatos, já é diferente, o Lula está na frente, por exemplo, isso aqui é no primeiro turno, né? Mas no segundo turno, olha que interessante, o Lula quase, ele empata e perde Michelle e pro Jair Messias Bolsonaro. 2 anos tentando prender o cara. 2 anos. Nesses 2 anos o Brasil pôde relembrar quem é Lula. Porque antes o Lula era apenas aquela pessoa pintada pela imprensa. Não estava ali numa posição de liderança. E nesses 2 anos o Brasil está aqui que o Brasil sente. Sabe o que eu percebo que mais acontece no Twitter? É volta Bolsonaro, saudade. O ódio era mais barato, esse amor tá caro, volta Bolsonaro. Onde tinha pichações pelas cidades de Bozo, agora o povo escreveu volta Bozo. O Brasil está com saudades do Bolsonaro. Esse é o Paraná Pesquisas, que costuma ser o mais aproximado dos resultados das eleições. Então, talvez o de maior credibilidade é justamente Paraná Pesquisas, mostrando que se as eleições fossem hoje, o segundo turno fosse hoje, Bolsonaro ganharia. Vocês entendem a magnitude disso, gente? É a imprensa xingando ele todos os dias, é o STF tentando prender o cara, inventando crimes contra ele todos os dias, e ao mesmo tempo o STF defendendo o Lula todos os dias e a imprensa defendendo o Lula todos os dias. E aí dá nisso. Por isso eles querem regular e censurar as redes sociais. É por isso que o Lula ficou revoltado com o anúncio do Mark Zuckerberg que não ia mais censurar o debate político nas suas plataformas, porque se ele não censura o debate político, acabou para a esquerda. Porque se a maioria começa a falar nas redes sociais o que eles pensam, não sobra a esquerda. Simplesmente não tem. E outra coisa, tirando o Lula do jogo, aqui ó, tirando o Lula do jogo, nenhum da esquerda tem chance. Tirou o Lula do jogo, Michelle Bolsonaro ganha aqui, tá vendo? Michelle Bolsonaro ganha aqui, aqui ela fica da frente, ou seja, se tira o Lula do jogo, não tem chance pra ninguém. E muito provavelmente na idade que ele tá, eu acho muito difícil o Lula ser candidato ao 20, sabe? Mesmo porque ele sabe que vai perder. Então, o ano 2025 começou muito bem e eu tenho certeza que vai ter algumas batalhas perdidas, perseguição, vão ter prisões de pessoas inocentes, eu acredito que sim, mas a gente não pode deixar que isso nos abale. A gente tem que continuar nessa briga, a gente tem que continuar nessa luta porque é o nosso país que a gente está falando. Um abraço.